Olá, turma do terceiro ano, como vão? Espero que estudando bastante, seja para o Enem ou para as provas de concurso que vocês vão fazer ao final do ensino médio. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre concordância verbal. Observem aí esses dois enunciados, são meio-dia, 12 horas. Vocês acham que tem problemas de concordância verbal nesses dois enunciados ou não? Pensem aí um pouquinho e ao final da explicação eu espero que vocês consigam responder corretamente. Definição de concordância verbal. É a conformidade do verbo com seu sujeito em número e pessoa. Ou seja, o verbo tem que concordar com o sujeito em número, plural ou singular, e em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Antes de falar dos casos de concordância, eu peço muito encarecidamente que vocês voltem a estudar um pouco mais sobre conjugação verbal. Isso vai ajudar bastante a fazer a concordância adequada. E também, quando a gente vai fazer análise sintática, sempre é necessário a gente identificar o verbo principal da oração e o sujeito dessa oração. Se vocês não fizerem esse exercício preliminarmente, vai ser difícil vocês entenderem os casos de concordância verbal. Primeiro caso, sujeito composto formado por elementos claramente distintos. Vocês têm muitos problemas nesse tipo de concordância nas redações, eu identifico isso bastante. O verbo vai para o plural. Olha só essa oração. Crise econômica e crise política assolam diversos países atualmente. Quem é o sujeito dessa oração? Crise econômica e crise política. Um sujeito formado por dois elementos distintos, crise econômica e crise política. Nesse caso, o verbo vai para o plural. Assolam, e não só assolam. Assola, como vocês, às vezes, gostam de fazer esse tipo de concordância no singular, infelizmente. Segundo caso, sujeito composto cujos elementos se ligam pela conjunção ou. O verbo fica no singular se essa conjunção indica exclusão. Por exemplo, o filho ou o marido a acompanhará, pois só é permitido levar um convidado. Então, a mulher, a senhora, ela pode levar só ou o filho ou o marido. Nesse caso, é uma exclusão esse ou, por isso o verbo fica no singular, acompanhará. Já nesse segundo exemplo, o verbo vai para o plural se essa conjunção indica adição. Meu filho ou meu marido podem vir me buscar. Os dois podem. Então, nesse caso, os dois, o verbo fica no plural. Terceiro caso. Sujeito composto finalizado por tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um. O verbo fica no singular. Embora todo sujeito seja pluralizado, mas quando ele é finalizado por uma dessas palavras, o verbo vai concordar com essa palavra final. Por exemplo, tios, tias, irmãs, cada um se organizou para comparecer à festa. Ou seja, o organizou está concordando com cada um e não com o restante do sujeito. Os cadernos, os lápis, os estojos coloridos, tudo lembrava os tempos de escola. Lembrava aí no singular, o verbo lembrar, concordando com tudo. A última palavrazinha, que está no final do sujeito composto. Quarto caso, sujeito composto posposto ao verbo. O verbo pode ir para o plural ou concordar com o elemento mais próximo. Nem sempre o sujeito vai estar antes do verbo, ele pode vir depois do verbo, como é o caso aqui. Viajaram o pai e os filhos. O sujeito está depois do verbo viajar. O sujeito é composto. O verbo pode ficar no plural, concordando com esse sujeito composto, ou ainda ficar no singular, concordando com a palavra mais próxima dele, no caso, o pai. Por isso, viajou o pai e os filhos. Sujeito formado por nomes que só têm forma plural, em geral, nomes próprios. O verbo concorda com o artigo que acompanha o nome ou fica no singular, se o nome dispensa a presença de artigo. Por exemplo, os Estados Unidos ficaram em segundo lugar no quadro de medalhas. O verbo aí está no plural, não por conta da palavra Estados Unidos, mas sim pelo artigo que está no plural. Então, ficaram, está concordando com os. O Amazonas é um rio muito extenso, mesmo caso. O verbo está no singular, porque está concordando com o artigo o, que está também no singular.
Já em Vassoura se localiza a pouco mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, não tem artigo acompanhando esse nome. Por isso, o verbo fica no singular, embora seja um nome pluralizado. Sexto caso, sujeito formado por pronome que. O verbo concorda em pessoa e número com o antecedente. Prestem bastante atenção em quem está antes do que. Aqui, no caso, são pronomes pessoais, nesses 3 exemplos. Fui eu que paguei. Então, paguei concordando com eu. Foram eles que pagaram. Pagaram está concordando com eles. E fomos nós que pagamos. Pagamos concordando com nós. Nesta sétima situação, sujeito formado pelo pronome quem. O verbo preferencialmente fica na terceira pessoa do singular, embora seja possível concordá-lo em pessoa e número com o antecedente. Então, o geral é ficar na terceira pessoa do singular, mas você também pode concordar com o antecedente. No caso de quem, somos nós quem fica aqui esperando. Então, esse fica está concordando com a terceira pessoa do singular. Já nesse outro exemplo, somos nós quem ficamos. O ficamos está concordando com nós, o antecedente. As duas opções, as duas alternativas, elas são admissíveis. Expressões cerca de, perto de, mais de, menos de. O verbo concorda com o numeral que segue a expressão. Por exemplo, mais de uma pessoa chegou mais cedo. Aí o verbo chegar, ele está no singular porque ele está concordando com uma, o numeral uma. Uma pessoa chegou mais cedo. Nesse outro caso, menos de 10 pessoas chegaram mais cedo, o verbo está no plural porque está concordando com o numeral 10. Por isso, ele está pluralizado. Expressões alguns, quantos, quais de nós e quais de vós. O verbo preferencialmente concorda com o pronome pessoal, nós ou vós, embora seja possível concordá-lo com o pronome indefinido. Alguns, quantos e quais são pronomes indefinidos. Aí ele vai para a terceira pessoa do plural. Por exemplo, as duas formas são admissíveis também. Quantos de nós ficaremos aqui esperando? O verbo ficaremos está concordando com nós. Já nessa outra situação, quantos de nós ficarão aqui esperando? Esse ficarão, ele está concordando com quantos e por isso ele está na terceira pessoa do plural. Expressões um dos que, uma das que. O verbo pode ficar no singular ou no plural, dependendo da ênfase que se quer dar à referência do verbo, se há todos ou se há um que se destaque. O filme brasileiro foi um dos que ganharam o prêmio. Então, vejam bem, vários outros filmes ganharam o prêmio e por isso eu estou colocando aí o verbo no plural, para mostrar que também houve o filme brasileiro que ganhou, mas também outros filmes ganharam esse prêmio. Nessa outra situação, o filme brasileiro foi um dos que chamou a minha atenção. Aí eu estou querendo destacar a minha atenção, por isso o verbo está no singular. Entre todos os filmes, aquele que mais se destacou para mim foi o filme brasileiro, por isso eu coloco o verbo no singular. Expressões um e outro, nenhum nem outro. O verbo pode ficar tanto no singular quanto ir para o plural. Um e outro foi embora, ou ainda um e outro foram embora. Nenhum nem outro entendeu direito, nenhum nem outro entenderam direito. Último caso. Expressões parte de, a maioria de, metade de, grande parte de, são chamadas de expressões partitivas. Se seguidas por uma palavra no singular, o verbo fica no singular. Se seguidas por uma palavra no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Por exemplo, a maioria da classe preferiu sair mais cedo. Classe aí está no singular, então o verbo necessariamente tem que ficar no singular. Já nesse outro caso, a maioria dos alunos preferiu sair mais cedo, alunos está no plural. Mas eu posso tanto colocar o verbo no singular, preferiu, como colocar o verbo no plural. A maioria dos alunos preferiram sair mais cedo. Eu espero que vocês tenham conseguido responder a questão que eu coloquei inicialmente. E um lembrete, não se esqueçam de estudar os demais casos de concordância verbal da página 27 do livro didático, em relação à concordância do verbo fazer, em relação a tempo e ao verbo haver, que é muito importante vocês
fazerem esse estudo para responderem às questões. Então, boa semana, ótimos estudos e até a próxima aula.